Tá, pessoal, a primeira coisa que eu vou comentar é o seguinte, ó. Como muita gente não entregou a atividade da semana passada, eu prorroguei o prazo para quem não entregou, entregue essa atividade, tá? E aonde que está escrito quem que não entregou? Eu coloquei lá no Classroom, não sei se todo mundo já deu uma olhada, mas eu coloquei aqui no Classroom, ó, uma lista de pessoas que não me entregaram essa atividade. Ó, vou ler para vocês o nome em voz alta, tá? A Andressa não me entregou, o Arthur não entregou, o Enzo não entregou, o Gabriel Oliveira não entregou, o Iago não entregou, a Manuela não entregou, a Mariana não entregou, a Naomi não entregou e o Pedro não entregou, tá? Essas pessoas precisam me entregar essa atividade até quinta-feira, tá? Prazo final, depois perdeu, perdeu, tá? Então entreguem essa atividade. Além disso, dado que muita gente não entregou essa atividade, dependia para a gente fazer a correção dela hoje e também para estar preparado para a prova de amanhã, a gente não vai fazer a prova amanhã, tá? Então eu vou transferir essa prova um pouquinho mais para frente, não tem problema de quando vai ser. Então a gente vai continuar com a matéria e essa prova a gente faz num outro momento, tá? Então assim, ó, vamos entender o que vai acontecer. Primeiro, quem não entregou a atividade precisa me entregar a atividade até quinta-feira. Segundo, a nossa prova, que seria amanhã, não vai ser mais amanhã, a gente vai transferir para uma outra data. Por enquanto, não fica para a próxima semana também, porque o que acontece? Na segunda-feira a gente não tem aula, por causa que é feriado, né? E na terça-feira já seria a prova, no caso, a próxima aula. Só que aí a gente teria que corrigir essa atividade primeiro. Então, também para a próxima semana já não rola de fazer essa prova, tá? Então, por enquanto está suspenso tanto essa semana quanto na semana que vem a gente não vai fazer essa prova do capítulo 4, que é sobre triângulos e quadriláteros, tá? Vai ficar para uma outra semana ainda, tá? Então, fiquem atentos quanto aos prazos de entrega, tá? Tá faltando essa atividade ali o pessoal entregar, e eu realmente preciso que vocês me entreguem até quinta-feira, porque depois vocês não vão poder mais entregar, tá? Porque eu já preciso entregar as notas logo em seguida. Então, quem não entregar vai ficar sem a nota, tá? Ficou alguma dúvida quanto a isso, pessoal? As pessoas que não me entregaram são as pessoas que eu falei o nome ali agora há pouco e que também estão aparecendo aqui nesse recado aqui do Classroom, tá? Ó, Andressa, Arthur, Enzo, Gabriel Oliveira, Iago, Manuela, Mariana, Naomi e Pedro, ok? Então ficou para quinta-feira o pessoal me entregar isso daqui. Além disso, Ok. vamos corrigir as atividades que a gente tinha ali no outro dia sobre trapézio e depois a gente já vai continuar para o próximo capítulo também, tá? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a página 136, que a gente estava fazendo na aula passada, que ficou para vocês fazerem em casa. Alguém sabe quem é Cat Marston? Marston. É É o o Pedro. Pedro, é. É o Pedro. Quem? O Pedro. Ah, tá, É o valeu. Pedro. Obrigado. Então, vamos lá, então. Vamos corrigir essa página 136 aqui, ó. Responda os itens, aos itens considerando o trapézio ABC dado acima, tá? Então, é esse trapézio aqui, que é um trapézio qualquer, ele é paralelo, no caso, AB com CD, ok. O ângulo A e D são congruentes. Vamos olhar aqui em cima. Esse aqui e esse daqui são congruentes. Significa que congruente tem o mesmo tamanho. Isso é verdade? Não é verdade. São complementares? Sim, segundo aquela regra que eu passei para vocês, quando a gente divide esse aqui no meio, eles vão ser suplementares, não vão ser complementares, tá? Então, quando eu corto esse trapézio aqui no meio, o BC vai ser suplementar e o AD também vai ser suplementar, tá? Então, a justificativa é que se a gente encaixa o ângulo D é o ângulo externo aqui ao ângulo A pelo feixe de retas paralelas e logo ele vai ser suplementar. O BC é congruente, complementar ou suplementar? Vamos ver o que ele vai ser aqui. O BC também vai ser suplementar pelo mesmo argumento. Ó, se a gente pega e transfere esse ângulo C lá para cima, ele vai ser o ângulo externo do B, e aí a gente sabe que o ângulo interno mais o ângulo externo vai ser o suplementar. Vamos para a questão C aqui, ó.
As respostas do item A e do item B nos mostram uma propriedade do trapézio. Como você enunciaria essa propriedade? Olha, se a gente divide aqui o trapézio no meio, pelo feixe de retas paralelas, os ângulos que estão no mesmo lado vão ser suplementares. Isso foi aquela propriedade que a gente tinha falado na outra aula. Ô, professor, Fala. eu não entendi. A prova vai ser amanhã ou não? Não. A prova vai ser numa outra semana, que não vai ser ainda na semana que vem, tá? Ah, tá. E quando que sai o resultado de quem ficou de recuperação? Quando vocês me entregarem os negócios. Ah, tá. Mais alguma pergunta? Que não seja do exercício agora que eu estou fazendo, porque quando eu perguntei que vocês tinham mais alguma pergunta, ninguém se manifestou. Posso continuar fazendo os exercícios? Posso, né? Então vamos lá para os 50. Eu não entendi nada dessa matéria, por isso que eu não fiz a prova. Hã? Não fiz a atividade porque eu não estou entendendo. Sim. Aí Eu também, você... as duas letras ali, eu nem entendi o que era, porque tinha mais letras que número, eu não consegui entender nada ali, como é que eu ia fazer. Tá falando de qual questão, Gabriel? Eu não sei, era como a Y, W, X, não sei o que lá das contas. Tá. Tem um exercício que é igual, cara. Só voltar as páginas ali que você vai ver que tem um exercício que é bem igual. A gente já corrigiu, inclusive, tá? Pode voltar nos vídeos passados ali, você vai ter uma explicação bem legal sobre ele. Mas, se você realmente não entendeu, quando eu fizer a correção, você vai entender. Que não vai ser hoje, que não vai ser amanhã. Tá bom? Vou fazer os 50 aqui, ó. Determine as medidas de abertura representadas pelas letras que aparecem nos trapézios. Olha só, uma coisa que a gente aprendeu já no ano passado, aquele negócio do ângulo oposto pelo vértice. E aqui a gente consegue resolver uma parte pelo oposto pelo vértice, aqui uma parte aqui pelo ângulo complementar, aliás, ângulo suplementar, né? E depois a gente vai usar a propriedade propriamente do trapézio aqui que apareceu no exercício anterior. Então eu vou desenhar isso aqui lá no nosso quadrinho para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem um trapézio. Aí, deixa eu ver os ângulos aqui. Tá. Aqui embaixo ele continua. E ele fala quanto ali? 118 aqui fora. Então, aqui 118. Aqui tem uma letra, aqui também tem outra, aqui tem outra. Aqui continua, faz o ângulo oposto pelo vértice. E aqui tem um ângulo interno. Deixa eu só colocar as letras agora. XY, XY, ZW. Ok, vamos lá, vamos entender o que acontece aqui. Primeira coisa que a gente tem a gente tem o único número que aparece aqui, esse 118, e ele é ângulo externo ao ângulo x. Então a gente sabe que esse daqui, no caso, 118 mais o x vai dar 180. Então para chegar no valor do x, a gente faz o quê? Faz 180 menos o 118, sobra 62. Então o nosso x é igual a 62. Conta que eu fiz de cabeça, mas a gente poderia fazer ali passo a passo, né? 180 menos 118 vai dar 62, o x é igual a 62. Ok. Aí o que acontece? A gente sabe que esses dois ângulos aqui somados, o y e o x, também vai dar 180. Se esse cara aqui, ó, é 62, o y só pode ser 118. Então aqui fica x, aliás, y igual a 118. O pessoal tá chegando muito atrasado, hein? 15 minutos, daqui a pouco eu não vou deixar mais entrar não, tá? Deixa eu ver ali o outro ângulo lá em cima é 115, né? Que eu não tinha colocado aqui no desenho. Tá, então aqui em cima tem um 115 também. Ó, o Z é oposto pelo vértice ao 115. Logo, o Z também vai ser 115. E aí a gente usa a mesma jogadinha aqui em relação ao W. Pensa que é o seguinte, o Z vai estar aqui fora. Ó. É como se ele tivesse desenhado aqui, ó. Aqui também é Z. Se aqui é 115, a gente tem que calcular o quanto que falta para chegar a 180. Então, 180 menos 115 vai ficar 65. Então, W igual
a 65. Ó, o exercício que o Gabriel estava falando é muito parecido com esse daqui lá, tá? Muito parecido. Tipo, não vou dizer que é igual porque não são os mesmos números, mas é a mesma ideia. Tá? Vamos pro próximo exercício aqui, ó. Exercício B, 50B. Vamos lá. Copiar aqui o nosso paralelogramo, aliás, nosso trapézio. Tá desenhado assim de lado, aqui, tchum. Aí a gente tem mais o quê? Tem ali x menos 3y aqui em cima. Eu vou colocar fora da figura porque vai ficar mais fácil da gente desenhar. X menos 3y. Ali do lado, 2x menos 3y. 2x menos 3y. X mais 3y aqui embaixo. X mais 3y. E no último lá embaixo, x mais 20 menos 3y. Opa! X mais 20 menos 3y. Alguém tem alguma ideia de como que resolve essa daqui? Só ideia, não precisa resolver. Só me dizer assim, ah, eu acho que faz tal coisa. Eu acho que. Não sei se tá certo. Mas pode falar. Que como é um quadrilátero, né? É a soma de todos os ângulos é 360. Perfeito. Isso é uma ótima colocação para a gente começar, porque de fato isso é verdade. Então, se a gente somar isso aqui tudo, tem que dar 360. Só que não é o suficiente para a gente resolver isso, sabe por quê? Porque Posso falar? como tem, só um instantinho, só como a gente tem duas incógnitas e isso seria uma equação só, ainda faltaria informações. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui fora do problema. Não, não tem mais nenhuma informação fora do problema. Fala, Brenda. Vou falar o que eu acho que é, tá? Tá. Tipo, minha ideia. Eu acho que, tipo assim, tem que multiplicar pra, tipo, tirar algum. No caso ali, o 3y. Ou não? Ah, mas não, isso aí não resolveria. A ideia é a gente usar a propriedade que a gente tem ali do paralelo do trapézio, tá? Então eu vou separar isso aqui na metade, ó. A cor não foi boa, deixa eu colocar outra cor aqui. Separar isso aqui na metade. E eu sei que essa parte aqui de cima, se eu somar, vai dar 180. Se eu somar só essa parte de baixo aqui, também vai dar 180. E aí a gente já consegue resolver alguma coisa, quer ver? Eu vou pegar só essa parte aqui de baixo, tá vendo? Ó, tem esse aqui, ó. X mais 3y e x mais 20 menos 3y. Isso daqui somados, esses dois, tem que dar 180. Então eu vou escrever ali do lado, ó. Deixa eu só passar um barrinho aqui. Escrever de outra cor. X mais 3y mais x mais 20 menos 3y. Isso aqui tem que ser igual a 180. Então, olha só. Quando eu somar aqui, ó, x com x, vai ficar 2x. Quando eu somar 3y com menos 3y, some. E vai sobrar um 20 aqui, um 20 graus, né? E do outro lado, menos, aliás, 180. Então, ficou isso aqui, ó, desse lado. 2x mais 20 igual a 180. A gente empurra o 20 lá para o outro lado, fica 160. Fica 2x como 160, o x igual a 80. Então, olha só, eu consegui resolver uma das incógnitas. Eu consegui chegar que o x é igual a 80. A partir disso daqui, a gente consegue resolver o valor do y, usando ou a estratégia ali que a Maria falou ali de somar tudo e dar 360, substituindo com o x, ou então eu posso trabalhar com a outra equação que aparece aqui para gente, ó, x menos 3y mais 2x menos 3y vai ser 180. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, deixa eu só circular, que essa aqui é a outra parte ali do nosso trapézio. Isso daqui é igual a 180 e eu vou substituir o x por 80 e aí eu vou chegar só no valor do y, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo frame. Deixa eu só copiar aqui. Ficou x menos 3y mais 2x menos 3y igual
a 180. Vou substituir o x como 80, né, que foi o que a gente teve aqui na equação anterior. Então, no lugar do x eu vou colocar 80. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 menos 3y mais 160 menos 3y igual a 180. Aqui 80 mais o 160 vai dar 240. Então aqui ficou 240 menos 6y igual a 180. E aí a gente resolve essa equação, né? Empurra o 180 para cá, empurra o 6y para o outro lado. Então vamos fazer aqui, ó. Vai ficar, deixa eu apagar esse troço aqui. Vai ficar lá, então, 240 menos 180, porque o 180 passou para cá. Desse lado ficou 6y. Então, aqui ficou 60 igual a 6y, o y igual a 10. Ok, chegamos, então, que o y é igual a 10 e que o x é igual a 80. O que eu tenho que fazer agora no final? Eu vou substituir os valores e vou ver se isso aqui faz sentido, né? Porque, primeiro, não pode ter um ângulo que seja lá maior do que 180, porque não faz sentido, né? A gente está vendo aqui que todos os ângulos são menores do que 180. Uma outra coisa, que a soma depois, no final da figura toda, dê 360, como a Maria falou. Então, vamos substituir aqui, ó. 80 menos o 30 vai ficar 50. Então, esse ângulo, deixa eu colocar de uma outra cor. Esse ângulo aqui de cima ficou 50. Ok, vamos para o de baixo aqui, ó. 80 mais 20 fica 100. 100 menos 30 fica 70. Então, aqui embaixo, nosso ângulo é 70. Vamos para o próximo aqui, ó. 80 mais 30 fica 110. Então, esse ângulo aqui é 110. E vamos ver esse último aqui de cima, que é 80 vezes o 2, 160. 160 menos 30 dá 130. Vamos ver se faz sentido aqui, ó. De fato, ó, quando eu pego 50 mais 130, dá 180. Então, esse lado aqui, de fato, é 180, tá correto. Aqui a mesma coisa, ó, 70 mais o 110 também dá 180. E se a gente soma 180 com 180, dá 360, como a gente esperava lá de um quadrilátero. Então, o problema faz sentido, de fato, quando a gente substitui aqui os números e verifica que, usando essas equações aqui, a gente conseguiu chegar de fato que o x é igual a 80 e que o y é igual a 10. Fechou, então, essa daqui. Vamos para o próximo exercício. 51. Determine a medida de comprimento dos lados do trapézio PQRS, que tem a medida de perímetro como 41 centímetros e as medidas de comprimento dos lados em centímetros dado por tal, tal, tal e tal. Tá, então olha só, esse problema aqui é um problema que envolve perímetro e os lados de um trapézio. E é só um probleminha de equação bem simples, né? Na verdade, ó, um trapézio tem 4 lados, é só somar todo mundo, fazer igual a 41 e depois chegar no valor do x e pronto, tá? Esse daqui é um problema que poderia ter sido feito ano passado e não teria problema nenhum também, porque é só um problema simples ali de perímetro e envolve uma equação. Então, vamos copiar aqui, ó. 3x mais 2, 3x mais 2, x mais 1, mais x mais 1, o outro aqui, mais x, e o outro, 2x menos 4, mais 2x menos 4. Isso tem que ser igual a 41. Vamos colocar o 41 aqui do lado. Ok, é só somar todo mundo e depois descontar o que tem que descontar aqui e a gente chega nos valores. Então, ó, 3x mais x fica 4x, mais x, 5x, e mais 2x fica 7x. Então, isso daqui ficou 7x. Agora o próximo aqui. 2 mais 1 dá 3, menos 4, menos 1. Então, ficou menos 1. E isso ficou igual a 41. Esse 1 passou para o outro lado, então vai ficar 7x igual a 42. E aí ficou como x igual a 6. Pronto, x igual a 6, e aí a gente só substitui ali nos lados, e aí vai conseguir achar quanto que é cada um dos lados daquela figura, ó.
A gente sabe que o x é 6, então vai ficar 6 vezes o 3 dá 18, 18 mais 2 dá 20. Então, a gente tem que esse lado aqui, ó, é 20 centímetros. Aí tem o outro lado aqui que vai ser 6 mais 1, que dá 7. O outro lado vai ser 6. E o outro lado vai ser 6 vezes o 2 dá 12. 12 menos o 4 dá 8. Pronto, então a gente vai ter um 20, um 7, um 6 e um 8. É isso aí, bem fácil a gente chegar nesses valores aqui sem muito mistério, não envolve nenhuma propriedade especial, tá? Vamos para o outro aqui, ó. Esse quadrilátero é um trapézio. Aí mostra aqui a figura. Aí tem que assinalar as afirmativas que são verdadeiras. Então, se a gente somar todos os ângulos, dá 360? É verdade. O ângulo B vai ser igual ao ângulo D? É falso. O ângulo B mais o ângulo C, se a gente soma, vai dar 180? Sim, vai dar 180, porque aquele lance que a gente corta esse aqui no meio, os dois ângulos que estão no mesmo lado somam 180, é verdade. Agora, o B mais o D dá 180? Não é porque eles não estão no mesmo lado ali quando a gente separa esses caras aqui no meio, tá? O A mais o D vai dar 180? Sim, porque quando a gente separa trapézio no meio aqui, os dois vão estar do mesmo lado, então vai dar 180. Então, quais são as verdadeiras? A C e a E. Beleza, vamos para o próximo aqui. O próximo exercício é um exercício que também é bem fácil. A ideia é que a gente tem tamanhos diferentes aqui. No caso, ó, a medida do A vai ser x, a medida do D vai ser 3x, a medida do Y vai ser aliás, a medida do B vai ser y e a medida do C vai ser 4y. Então, a gente tem que fazer o quê? Ó? X mais 3x fica igual a 180. Então, vou escrever isso aqui. Vou apagar. Ó, x mais 3x x não y. X mais 3x igual a 180. E isso daqui vai ficar 4x igual a 180. O meu x igual a 45. Então, beleza, x igual a 45. E a outra equação ali que a gente tem é y mais 4y igual a 180. Então, aqui embaixo, vou fazer até a mesma linha aqui. Y mais 4y igual a 180. 5y igual a 180. Nosso y fica igual a 36. Pronto. E aí a gente chega no valor do y também. Então era só isso aqui, é bem simplesinha, exercício de equação, nada complicado, é só entender a propriedade aqui. Mas por que o professor fez isso igual a 180? A propriedade que eu acabei de falar para vocês ali, ó. Quando a gente tem um trapézio, a gente pode cortar ele aqui no meio em relação às linhas que são paralelas, tá vendo? Ó, o CD é paralelo ao AB, e a gente corta no meio isso aqui, e aí a gente sabe que os ângulos que ficaram do mesmo lado vão ser os ângulos que são suplementares. O que é ser ângulo suplementar? Soma dá 180. Então, o A com o D dá 180 e o C com o B também dá 180. Então, fechou essa página aqui, fechou essa correção. Então, vamos só entender de novo, já que teve muita gente que entrou atrasada e depois vai ficar perguntando o que aconteceu, o que vai acontecer, como é que vai ser. Amanhã a gente não vai fazer prova. Por quê? Porque a gente tinha que ter corrigido isso e a nossa atividade antes de fazer a prova. E eu ainda ia fazer uma revisão amanhã. Só que como tem gente com atividade pendente, que não entregou, muita gente, eu vou deixar para fazer essa prova num outro momento, que não vai ser essa semana, que não vai ser semana que vem, porque semana que vem também a gente ainda vai ter que corrigir essa atividade, então eu não vou corrigir no mesmo dia, já fazer a prova, até porque vocês precisam pensar um pouquinho no que é a correção, assistir de novo se tiver dificuldade, então a gente vai fazer numa outra semana depois ainda essa prova, tá? E também a gente vai fazer uma revisão. Para fazer essa revisão, vocês precisam ter as dúvidas, precisam ter estudado, precisam ter assistido novamente as aulas. Então, o que acontece? A gente praticamente acabou aqui o nosso conteúdo. Eu não vou fazer essa revisão amanhã. Eu vou fazer essa revisão num outro momento na semana que vem, depois que a gente corrigir a atividade. Então, para a semana que vem, eu vou fazer uma mega revisão de vocês perguntando, eu não sei isso aqui, não sei tal coisa, para num outro momento a gente fazer a prova.
ok? A nossa prova provavelmente não vai ser na semana depois de semana que vem. Por quê? Porque a gente tem o processo ali de recuperação e tal, e eu não vou fazer uma outra prova de matemática durante a recuperação, tá? Então a gente vai fazer num outro momento, mas aí vocês precisam estudar para a gente conseguir fazer, pelo menos já tirar as dúvidas para quando acontecer essa prova, tá? Ficou alguma dúvida do que vai acontecer amanhã e na semana que vem? Não, né? Tranquilo. Vamos passar então para o próximo capítulo, pessoal. O próximo capítulo ele trata de um assunto que a gente já viu no ano passado, tá? Que é o lance do sistema de equação com duas incógnitas, tá? Esse assunto não é um assunto novo. Ele é basicamente o que a gente já fazia no ano passado. Por que está acontecendo a gente ver várias matérias de novo? O oitavo ano é muito disso, é a gente vê novamente as matérias que vocês viram nos outros anos, só que um pouquinho mais aprofundado em alguns pontos, tá? Então, assim, ele começa toda uma conversinha aqui para montar um sistema e conseguir resolver os valores do x e do y ao mesmo tempo, que foi exatamente o que a gente acabou de resolver aqui em cima. Então, assim, esse capítulo aqui é basicamente o que a gente estava fazendo no capítulo anterior, só que sem a parte de geometria, tá? Então, ele começa aqui toda uma motivação do que são esses problemas, do que é uma equação com duas incógnitas. Equação sempre tem que ter a igualdade. Duas incógnitas seriam duas perguntas que estão associadas a essa mesma equação aqui no caso, né? A gente tem que perguntar qual que é o valor do x e qual que é o valor do y, tá vendo? São duas perguntas distintas. E aí a gente começa a achar valores para isso aqui. Se a gente tem uma equação e duas incógnitas, a gente tem infinitas respostas possíveis. E isso daqui eu já mostrei para vocês lá no ano passado. Quer ver? Ó? Vou lembrar para vocês, inclusive, qual era a equação. Eu cheguei e coloquei isso aqui no quadro. Ó. X mais y igual a 10. Quais são os valores possíveis que a gente tem para x e para y, nesse caso aqui? Podem falar. O x pode ser 6 e o y 4, ou Isso, x muito bem. Calma, 7. devagarinho. Ó, então aqui, uma primeira resposta aqui que a Laura deu. Foi a Laura? Não, foi a Marina. Ah, Marina, obrigado. Eu não identifiquei a tua voz, desculpa, tá? Então aqui, ó, uma resposta Oi. possível seria o x igual a 6 e o y igual a 4. E a Marina já estava engatando uma segunda resposta ali em seguida. Fala a outra resposta, era x igual a 7, é isso? Isso, e o y 3. Tá vendo? Olha só, a Marina já está engatando aqui várias respostas aqui ao mesmo tempo. Consegue dar mais duas pra gente? Duas respostas ali para conseguir colocar aqui? Aham. O Diga. x pode ser 8 e o y 2. Isso, ó, x igual a 8 e o y igual a 2. Vou colocar aqui mais uma. Aqui, y igual a 2. E outra resposta? O x pode ser 9 e o y 1. Perfeito, Marina. Obrigado. Olha só o que ela fez aqui. Ó. Ela conseguiu já perceber vários valores ao mesmo tempo. Então, isso é uma característica que a gente tem numa equação, uma equação com duas incógnitas. A gente pode ter várias respostas aqui. Ela só deu respostas inteiras, mas ela poderia ainda também ter dado respostas com vírgula, respostas que fossem negativas, com números iguais. Eu poderia ter falado aqui, ó, x igual a 5 e y igual a 5 também é uma resposta. Ou ainda responder, ó, x igual a 4 e o y igual a 6. Ah, mas espera aí, a gente já colocou 6 e 4, mas é uma resposta diferente, porque nesse caso aqui, ó, ela estaria respondendo x igual a 4 e o y igual a 6, não ao contrário, tá vendo? Então são respostas distintas. A gente tem que o x é uma coisa e o y é outra coisa nesse caso aqui, no sentido de que é uma posição, é uma gavetinha diferente que a gente pode colocar números que são diferentes. Então, a posição x igual a 6 e y igual a 4 é diferente da posição x igual a 4 e y igual a 6. Perfeito. Então, a gente já lembra do ano passado que tem infinitas respostas para isso daqui. Ok. Então, isso aqui é muito fácil. É bem tranquilo, porque a gente sabe resolver, ou se a gente tem uma das respostas, a gente consegue chegar a outra. Quer ver? Ó? Vamos supor, deixa eu botar uma outra equação aqui, ó. Eu tenho a seguinte equação: 2x mais o y igual a 9. E eu pergunto para vocês, ó, qual vai ser o valor do x quando o meu y é igual a 3? Como é que eu resolvo isso daqui? Como é que eu tenho que... Eu acho que dá para fazer 9 menos 3.
Isso, a gente coloca a substituição, né? Tá vendo? Eu vou colocar o y no lugar do y, que é meio óbvio, né? X mais 3 igual a 9, tá vendo? Substituindo no lugar do y o y. E aí, esse cara eu vou resolver a equação bem simples, como a gente estava vendo ali, ó. 9 menos 3. Aí fica 2x igual a 6. Opa, já ia escrever 3 aqui já direto. Não, eu tenho que escrever o 6 primeiro. E aí sim, eu vou colocar o x igual a 3, que vai ser a resposta nesse caso. Tá vendo? Ó? Quando o x é igual a... Aliás, quando o y é igual a 3 nessa equação aqui, o x também vai ser igual a 3. Eu poderia ter colocado um outro valor para o y? Sim, a gente pode ter colocado um outro valor aqui para o y. Eu vou pegar a mesma equação, ó, 2x mais y igual a 9. E eu quero agora um outro valor que vai ser o seguinte, ó, y igual a 1. Qual vai ser o valor do x para quando o y é igual a 1? Uma outra pessoa, vamos lá, falando agora. Como é que eu faço aqui? Acabei de fazer a mesma coisa, só que o y agora era 3. Agora eu quero o y igual a 1. Como é que vai ser o valor do x aqui? O que eu faço? Posso falar? Pode, por favor. Tá, eu faria, tipo, 9 menos 1, né? Que é 8. Daí, como é 2x, Vamos eu lá. dividiria o que Isso. falta por 1. Mas vamos fazer passo a passo aqui, ó. Vou substituir o nosso y aqui. Aí faço isso que você acabou de falar ali, ó. 9 menos 1, que fica 8. E aí a gente tem aqui, ó, 2x igual a 8. E o x fica igual a 4. Pronto, tá vendo? Chegamos à mesma ideia, tá vendo? É bem simples, é substituição numérica isso aqui, tá? Só que em vez da gente ter um valor que a gente escolhe, como a Marina estava fazendo ali antes, para achar vários valores ao mesmo tempo, eu estou partindo de um valor aqui que já estava pré-fixado, e aí eu resolvo a equação, e ó, repare o seguinte, para esse valor do y, vai ter um x só. Se eu escolher esse outro valor do y, vai ter outro x. Se eu escolher um outro valor aqui do x, vai ter um y associado também. Então, isso aqui também é bem simples, a gente já viu no ano passado, não é novidade, tá? E aqui tem vários probleminhas aqui para resolver, exercícios aqui para resolver com isso daqui, e a gente pode deixar isso como tarefa para amanhã, tá? Então é o seguinte, ó, comecem a fazer então a página 149 e ela fica como tarefa para amanhã. E isso aqui eu vou realmente cobrar de vocês, tá, pessoal? No sentido de que, quem não fizer, eu vou anotar aqui como se não tivesse feito a tarefa. Mas eu só não fiz esse exercício, eu só não fiz o 2. Beleza, aí eu chamo a pessoa para fazer o 3, tá? Então, entenderam o que que é, né? Deixa eu só anotar aqui no nosso Classroom, página 149. Tá aqui para amanhã. Para amanhã. Página 9. Tarefa. É bem rapidinho de fazer essa página, tá, pessoal? Mas é um monte de exercício. Não, é bem rapidinho mesmo. Tipo, ó, verifique se é solução ou não. É só substituir e ver se o resultado está correto. Ache valores para que isso aqui seja verdade. Isso aqui a gente já resolveu no ano passado e também na revisão desse ano, lá no começo que a gente estava fazendo ali aquele lance de fazer a revisão, de lembrar das matérias do ano passado, eu ainda revisei tudo isso aqui, ó. Tinha exercício, inclusive, que é muito parecido com isso aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Momento de perguntar agora. Deixa eu só fazer a chamada aqui novamente, ver quem entrou e quem não entrou. Não, Enquanto isso, não tenho nenhuma dúvida. vocês estão fazendo ali os exercícios, tá? Pode começar a fazer para não deixar para fazer depois aí. Dá para fazer pelo menos 1 e o 2 até acabar a aula. Arthur não veio, a Andressa tá por aí, eu não vi a Andressa entrando. Tô aqui, professor. Andressa? Não, o Sodré. Tá. Você veio entrando sim, eu só não vi a Andressa. A Brenda também tá por ali, as duas. O Bruno tá ali. Gabriel. Gustavo também entrou ali, o Iago também entrou. Isabela veio entrando também. João tá ali também. A Júlia, Laura. A Manu tá ali também.
Mariana não. Marina tá por ali também. A Naomi também entrou lá no começo da aula também. O Pedro, não. Ó, então eu vou reforçar o que eu falei antes, tá? Algumas pessoas não me entregaram a atividade da semana passada. O que eu fiz? Eu prorroguei o prazo. Esse prazo é até quinta-feira. Não vai ter depois de quinta-feira. É realmente até quinta-feira, porque logo em seguida eu já preciso entregar as notas. E logo em seguida é no outro dia. Então eu não vou aceitar nada na sexta, não vou aceitar nada no sábado, não vou aceitar nada no domingo, porque eu vou entregar isso na sexta-feira. Então não tem como, tá? Tipo, a menos que vocês me entreguem junto uma máquina do tempo, aí eu consigo aceitar essa questão. Mas se não, caso não contrário, vocês não entreguem a máquina do tempo junto, eu não consigo entregar a nota depois, tá? Então, eu realmente preciso que vocês me entreguem até quinta-feira. E quem não entregou? Tá escrito lá no Classroom, que eu acabei de botar aqui, ó. Aliás, eu não postei isso aqui. Aqui, ó. Quem não me entregou foi a Andressa, o Arthur, o Enzo, o Gabriel, o Oliveira, o Iago, a Manu, a Mariana, a Naomi e o Pedro, tá? Então, vocês me entreguem isso até quinta-feira. Amanhã não tem prova. Não me perguntem se amanhã vai ter prova ou não. Nem no Classroom, nem no e-mail, porque eu já avisei que não vai ter prova, tá? E na outra semana também a gente não vai fazer a prova, porque como a gente só vai corrigir essa atividade na terça-feira que vem, porque na segunda a gente tem um feriado ali de 7 de setembro, a prova fica automaticamente para uma outra semana, que não necessariamente é a seguinte, tá? Porque vai ter aquele lance de recuperação do trimestre, e provavelmente vai ser numa das aulas ali, nesse período, então não tem como fazer uma prova normal, além da recuperação também, porque eu não quero fritar os miolos de vocês, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Então é isso, tá, pessoal? Então, para amanhã, façam essa atividade, esses exercíciozinhos ali, e aí a gente já corrige, tá? A aula já acabou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.